Sejam muito bem-vindos ao canal Ande Correia. Se você gosta de histórias reais contadas com responsabilidade, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Antes de começarmos, quero pedir uma coisinha para vocês. No vídeo, alguns produtos vão aparecer na tela. Se algum deles chamar a sua atenção, você pode comprar diretamente pelo QR Code que estará aparecendo na tela. Se você encontrar produtos que podem ser úteis para o seu dia a dia, a sua compra também ajuda o canal Ande Correia a continuar produzindo esses conteúdos. Então, se puder e se tiver interesse em algum produto, aponte a câmera do celular para o QR Code, confira a oferta e faça sua compra. E agora sim, vamos começar a nossa história. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um caso que aconteceu há poucos dias e que, pela violência, pelas circunstâncias que vieram à tona, deixou muitas pessoas completamente chocadas. O nome dela é Emiliane Tamara Nunes Carvalho. Ela tem 24 anos, técnica de enfermagem, mãe de 2 filhos e, segundo os relatos divulgados até agora, passou 5 dias vivendo uma situação que nenhuma pessoa deveria experimentar. Emiliane desapareceu no dia 17 de agosto de 2026. Durante 5 dias, familiares e policiais procuraram por ela, até que no dia 21 de agosto, policiais chegaram a uma casa em Águas Lindas de Goiás. Dentro daquele imóvel, encontraram Emiliane. Ela estava amarrada, acorrentada e amordaçada. Viva, mas profundamente ferida. E o homem apontado pela investigação como responsável por mantê-la naquele local era alguém que ela conhecia muito bem, seu ex-companheiro, Ailton Rodrigues de Souza. Mas o que aconteceu entre o desaparecimento e o resgate? Por que Emiliane já havia procurado ajuda antes? Por que uma medida protetiva havia sido negada meses antes? E o que levou a polícia até aquela casa? É isso que nós vamos reconstruir hoje. Mas antes, eu quero deixar um alerta. Esse vídeo aborda violência contra a mulher, sequestro, cárcere privado e relatos de tortura. Como a investigação ainda está acontecendo, vamos separar cuidadosamente aquilo que foi confirmado pelas autoridades daquilo que foi relatado pela própria vítima e aquilo que ainda precisa ser comprovado. Agora vamos voltar ao começo. Emiliane Tamara Nunes Carvalho tem 24 anos. Ela trabalha como técnica de enfermagem e é mãe de 2 filhos. Ela manteve durante aproximadamente 6 anos um relacionamento com Ailton Rodrigues. Segundo o relato da própria Emiliane, o relacionamento terminou em dezembro de 2025. Mas o fim da relação, segundo ela, não significou o fim da perseguição. Emiliane afirma que Ailton não aceitava a separação. Ela chegou a dizer que ele repetia uma frase que, olhando hoje para tudo o que aconteceu depois, ganha um significado ainda mais assustador. Que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém. O clássico, né, mulheres? Mas é importante deixar claro, essa é uma declaração atribuída à vítima e não uma condenação judicial. O caso continua sendo investigado e antes mesmo do desaparecimento já existia sinais de que aquela história estava longe de ter terminado. De acordo com informações divulgadas pelas autoridades e com os relatos de Emiliane, ela já havia procurado ajuda anteriormente. Segundo informações divulgadas pelo Tribunal de Justiça de Goiás, ela já havia obtido medida protetiva em 2020, válida por 180 dias. Anos depois, em 2026, ela voltou a procurar as autoridades. Ela relatava situações que acreditava estarem relacionadas ao ex-companheiro. Entre os episódios relatados estavam danos a equipamentos de segurança e outras situações que, segundo ela, faziam parte de uma perseguição. Em uma dessas situações, Emiliane teria relatado que, ao tomar banho, sentia a pele queimar. Ela suspeitava que alguma substância pudesse ter sido colocada na caixa d'água. A Polícia Civil chegou a investigar essa denúncia. Foram solicitadas perícias, inclusive análise da água e exames relacionados às possíveis lesões. Mas, naquele momento, segundo a delegada responsável pelo caso, a Justiça entendeu que não havia elementos objetivos suficientes para relacionar aqueles acontecimentos ao ex-companheiro. O pedido de medida protetiva, feito em 2026, acabou sendo indeferido. E aqui existe uma questão muito importante. Não estamos dizendo que a Justiça permitiu o que aconteceu depois.
Nem podemos afirmar que uma medida protetiva teria necessariamente impedido o crime. Mas o fato de Emiliane ter procurado ajuda antes do desaparecimento é uma parte fundamental dessa história, porque meses depois ela seria encontrada justamente em uma situação extremamente difícil de extrema violência. Chegamos então ao dia 17 de agosto de 2026. Emiliane saiu de uma clínica em Águas Lindas de Goiás por volta das 13 horas. Segundo as informações divulgadas, ela teria ido até o estabelecimento comercial que mantinha com Ailton. O assunto seria relacionado aos filhos e a guarda das crianças. Era uma conversa que aparentemente deveria ser apenas mais um encontro entre duas pessoas que precisavam resolver questões familiares. Mas segundo o relato de Emiliane, foi naquele momento que tudo mudou. Ela afirma que foi dopada. Em relatos posteriores, contou que um produto químico teria sido colocado em seu nariz e boca. Depois disso, ela teria perdido a consciência. A partir daí, começava um dos períodos mais assustadores dessa história. Quando Emiliane deixou de responder às mensagens e ligações, a família percebeu que alguma coisa estava errada. Ela havia desaparecido. A família procurou as autoridades e havia um detalhe que chamou a atenção dos investigadores. Ailton também havia desaparecido. O estabelecimento comercial estava fechado. A residência dele também estava fechada. E os investigadores perceberam mudanças na rotina que, segundo a Polícia Civil, ajudaram a levantar suspeitas. A investigação começou a reunir peças, e uma delas seria fundamental: um imóvel em Águas Lindas de Goiás. Segundo a investigação, a casa localizada no Jardim América 3 tinha sido alugada para ser utilizada como cativeiro. Essa é uma das partes mais importantes do caso, porque se essa hipótese for confirmada pela investigação, significa que não estaríamos diante de uma situação improvisada. Haveria planejamento. A Polícia Civil passou a investigar justamente essa possibilidade. A casa estava cercada por elementos que chamaram a atenção dos policiais. E foi naquele endereço que Emiliane seria encontrada, mas ainda faltava descobrir onde ela estava. Durante as buscas, os policiais continuaram acompanhando os movimentos de Ailton. Segundo as informações divulgadas, ele havia adquirido um veículo novo. A polícia conseguiu localizar esse veículo em Águas Lindas de Goiás. Durante uma abordagem, o homem teria desobedecido inicialmente a ordem de parada. Depois, foi abordado. A partir daquele momento, a investigação avançou rapidamente. O endereço do imóvel foi localizado e os policiais seguiram até a casa. Era 21 de agosto. 5 dias haviam se passado do desaparecimento de Emiliane. Os policiais chegaram ao imóvel. A casa estava fechada. Havia obstáculos e cadeados. Os agentes precisaram entrar à força e então ouviram sons vindos de dentro. Foi quando perceberam que poderia haver alguém naquela casa. Os policiais entraram e encontraram Emiliane. Ela estava presa em um quarto, amarrada, acorrentada e com uma máscara cobrindo o rosto. Segundo as informações divulgadas, os agentes precisaram libertá-la. O corpo de bombeiros foi acionado. Emiliane recebeu atendimento médico e foi encaminhada ao hospital. Ela estava viva. Depois de 5 dias desaparecida, finalmente havia sido encontrada. A investigação encontrou no imóvel diversos objetos que passaram a ser tratados como possíveis elementos do crime. Entre eles estavam algemas, cordas, fita adesiva, medicamentos, cadeados e uma arma de fogo. A polícia também investiga a utilização de medicamentos para dopar a vítima. Segundo informações divulgadas pela imprensa, Ailton teria dito aos policiais que utilizou clonazepam para dopar Emiliane. Mas, novamente, precisamos fazer uma distinção importante. A existência desses elementos faz parte das informações divulgadas sobre a investigação. A responsabilidade criminal definitiva depende da apuração e do processo judicial. Depois de ser resgatada, Emiliane começou a falar, e seus relatos são extremamente fortes. Ela afirma que acordou já presa, amarrada, e que passou grande parte do tempo acorrentada. Segundo seu relato, ela teria sido libertada apenas em determinados momentos para se alimentar. Também relatou agressões e o uso de substâncias químicas. Em um dos relatos mais graves, afirmou que panos
contendo uma substância que ela identificou como ácido teriam sido colocados em sua boca. Ela mostrou ferimentos nos lábios e relatou dificuldades para engolir. Também afirmou ter sofrido outros tipos de violência durante o período em que permaneceu no imóvel. Essas declarações são extremamente sérias e estão sendo consideradas dentro da investigação, mas não devemos apresentar cada alegação como fato definitivamente comprovado enquanto as perícias e o processo ainda está em andamento. Talvez uma das partes mais preocupantes seja que, segundo Emiliane, os episódios de violência não começaram naquele dia. Ela afirma que já havia sido agredida anteriormente, inclusive durante uma gravidez. Também relatou episódios envolvendo sua casa. Segundo ela, bombas teriam sido estouradas na residência, muros teriam sido pichados, câmeras de segurança teriam sido danificadas e seu carro teria sido sabotado. Em um relato mais recente, Emiliane afirmou que Ailton teria soltado peças das rodas de seu veículo com a intenção de provocar um acidente. São acusações gravíssimas e todas precisam ser tratadas como relatos da vítima, enquanto as investigações não determinaram o que pode ser comprovado. Outro episódio que chamou a atenção dos investigadores envolve a água da residência. Emiliane afirmou que suspeitava que soda cáustica tivesse sido colocada na caixa d'água. Ela dizia que sentia a pele queimar ao tomar banho. A Polícia Civil informou que essa denúncia anterior foi investigada e que foram solicitadas perícias. A delegada responsável pelo caso confirmou que essa possibilidade continua sendo analisada. Portanto, não podemos simplesmente afirmar que Ailton colocou soda cáustica na água. O correto é dizer: Emiliane relatou essa suspeita e a polícia investiga o episódio. Essa diferença pode parecer pequena, mas é exatamente ela que separa jornalismo responsável de acusação sem prova. Existe ainda outro elemento que impressionou os investigadores. Durante o resgate, segundo a Polícia Militar, foi encontrada uma carta que estaria assinada por Emiliane. O documento teria sido encontrado com Ailton. A carta era direcionada à mãe da jovem. O conteúdo mencionava bens que estariam em nome de Emiliane e valores que deveriam ser entregues à família. Também havia um pedido para que os familiares não chamassem a polícia. E havia uma frase que chamava particularmente a atenção: a possibilidade de aquilo ser uma despedida. Mas por que uma mulher sequestrada escreveria uma carta como aquela? A polícia trabalha com a possibilidade de que Emiliane tenha sido coagida. A defesa de Ailton, por sua vez, questiona a validade de informações ou declarações obtidas fora das formalidades legais e afirma que é prematuro tirar conclusões. Portanto, a carta é uma peça da investigação, não uma prova isolada de tudo o que aconteceu. Ailton Rodrigues foi preso durante a operação que terminou com o resgate de Emiliane. Inicialmente, a prisão ocorreu em flagrante. Ele foi levado para os procedimentos legais e, posteriormente, a prisão convertida em preventiva. As suspeitas incluem crimes relacionados ao sequestro e cárcere, além de porte ilegal de arma de fogo. A Polícia Civil continua investigando o caso e também procura esclarecer se houve participação de outras pessoas. A defesa de Ailton afirma que ainda é cedo para tirar conclusões. O advogado Ivan Barbosa declarou que é necessário analisar todos os elementos do inquérito e que declarações atribuídas ao investigado, quando obtidas fora das formalidades e garantias previstas em lei, não podem simplesmente ser tratadas como prova definitiva. Ou seja, há uma acusação muito grave, há uma vítima resgatada em condições extremamente preocupantes, existem elementos materiais apreendidos e existe uma investigação policial. Mas o processo ainda precisa seguir e Ailton continua sendo investigado e tem direito à defesa e à presunção de inocência até uma eventual condenação. Depois de tudo isso, existe uma informação que merece ser destacada. Emiliane sobreviveu. Ela recebeu atendimento médico, depois recebeu alta e voltou para casa. Nas redes sociais, ela apareceu para tranquilizar as pessoas que estavam preocupadas, mas também pediu respeito, principalmente em relação aos filhos. Ela chegou a falar sobre como está difícil explicar para as crianças os ferimentos que ela ainda carrega. E esse talvez seja um dos aspectos mais humanos de toda essa história. Porque depois que as câmeras vão embora, depois que as manchetes desaparecem e depois que a investigação termina, existe uma mulher que precisa reconstruir a própria vida. Quando pensamos nesses 5 dias, é difícil imaginar o que passou pela cabeça de Emiliane. Ela estava desaparecida, sem saber quando seria encontrada.
presa em uma casa, dependente de outras pessoas para ser libertada. E segundo seu próprio relato, enfrentando agressões e ameaças. Ao mesmo tempo, do lado de fora, sua família procurava por ela. A polícia procurava e ninguém sabia exatamente onde ela estava, até que uma investigação conseguiu chegar àquele imóvel. E uma porta foi aberta. Ali estava Emiliane, viva. Apesar do resgate, muitas perguntas permanecem. O crime foi realmente planejado com antecedência? Quando exatamente o imóvel foi alugado? A casa foi preparada especificamente para manter Emiliane presa? Houve ajuda de outras pessoas? Como os materiais encontrados chegaram ao imóvel? Qual foi exatamente a substância utilizada para dopá-la? Os relatos de agressões anteriores poderão ser comprovados? O que aconteceu com a carta? E, principalmente, havia sinais suficientes antes do desaparecimento para que uma intervenção diferente pudesse ter acontecido? Essas perguntas ainda fazem parte de uma investigação em andamento. O caso de Emiliane também reacendeu uma discussão muito maior: a violência doméstica e os mecanismos de proteção. Ela já havia procurado ajuda, já havia relatado situações que considerava ameaçadoras e havia conseguido uma medida protetiva no passado. Depois, em 2026, procurou novamente as autoridades. A medida solicitada naquele momento foi negada por falta de elementos objetivos suficientes, segundo as informações divulgadas sobre a decisão. Meses depois, ela foi encontrada em um cativeiro. Isso não significa que possamos afirmar que uma decisão diferente teria impedido o crime, mas mostra como é importante que relatos de perseguição e violência sejam levados a sério e investigados. E mostra também que uma mulher não deveria precisar esperar que a violência chegasse ao extremo para ser ouvida. Eu quero fazer uma pausa aqui. Se você está assistindo a este vídeo e reconheceu alguma coisa da sua própria vida nessa história, não ignore os sinais. Controle não é amor. Ciúme excessivo não é prova de amor. Ameaça não é brincadeira. Perseguição não é demonstração de carinho. E ninguém tem direito de decidir que você pertence a ele. Se você estiver vivendo uma situação de violência ou ameaça no Brasil, procure ajuda. Ligue 180 é o canal oficial de atendimento e orientação para mulheres em situação de violência. E se houver risco imediato, procure a polícia. Não tenha vergonha de pedir ajuda. O resgate de Emiliane encerrou uma etapa, mas não encerrou o caso. A investigação ainda precisa esclarecer exatamente o que aconteceu durante os 5 dias. Precisa analisar os vestígios, os objetos encontrados, as declarações, as perícias, os relatos anteriores, a carta e todas as possíveis responsabilidades. A Polícia Civil também investiga a possibilidade da participação de outras pessoas. Portanto, novas informações podem surgir nos próximos dias. E é justamente por isso que devemos ter cuidado. Não estamos diante de uma história encerrada. Estamos acompanhando uma investigação em andamento. Emiliane desapareceu no dia 17 de agosto. 5 dias depois, foi encontrada viva dentro de uma casa. Ela sobreviveu, mas saiu daquele lugar carregando marcas que vão muito além das que podemos enxergar. E talvez a pergunta mais importante que esse caso deixa não seja apenas como ela conseguiu sobreviver, mas também quantos sinais de violência precisam aparecer antes que alguém seja ouvido? O caso de Emiliane ainda terá muitos capítulos e nós vamos acompanhar as próximas informações, sempre com responsabilidade, sem transformar suspeitas em certezas e sem esquecer que no centro dessa história existe uma mulher tentando reconstruir a própria vida. O caso de Emiliane nos faz pensar em algo que vai muito além da violência que ela sofreu, porque muitas vezes imaginamos que uma tragédia começa no momento em que acontece o pior, mas a verdade é que frequentemente ela começa muito antes, em pequenos sinais, em ameaças que são relativizadas, em comportamentos controladores que são chamados de ciúme, em perseguições tratadas como exagero, em pedidos de ajuda que nem sempre encontram a resposta necessária. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis de aceitar. Quando olhamos para trás, os sinais parecem óbvios, mas para quem está vivendo aquela situação, eles podem estar misturados com medo, esperança, dependência emocional e a vontade de acreditar que a pessoa que um dia amou não será capaz de fazer mal. Por isso, não devemos perguntar a uma vítima: por que você não saiu antes? Talvez a pergunta mais justa seja:
Por que ela precisou enfrentar tudo isso para que sua dor fosse finalmente reconhecida? Ninguém pertence a ninguém. Amor não é posse. Ciúme não é prova de amor. Controle não é cuidado. Ameaça não é demonstração de sentimento. E quando alguém diz que tem medo, a nossa primeira reação não devesse ser duvidar, mas escutar. A história de Emiliane também nos lembra que sobreviver é apenas o primeiro passo. Depois do resgate, existe uma outra batalha. Reconstruir a confiança, recuperar a tranquilidade, cuidar das feridas que aparecem e das que ninguém consegue enxergar. Isso, que a gente não transforme essa história apenas em mais uma notícia que amanhã será esquecida. Que ela nos ensine a prestar atenção, a ouvir, a acreditar que violência não precisa chegar ao extremo para ser violência. E que pedir ajuda nunca deveria ser motivo de vergonha, porque às vezes o sinal que alguém ignorou hoje pode ser justamente o pedido de socorro que amanhã fará toda a diferença. E talvez a verdadeira medida de uma sociedade não esteja apenas na forma como ela reage depois de uma tragédia, mas na capacidade que tem de reconhecer os sinais antes que a tragédia aconteça. Se você chegou até aqui, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que os sinais anteriores da violência deveriam ter recebido uma atenção diferente? Comente aqui embaixo, mas por favor, vamos comentar com respeito. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias reais. E compartilhe este vídeo. Informação também pode salvar vidas. Eu sou a Andy Corrêa e aqui nós contamos histórias reais, mas nunca esquecemos que por trás de cada história existe uma pessoa. Até o próximo vídeo, o nosso próximo encontro.